Bom, galera, quem fala é o professor Cado Lima. A quem caiu nesse vídeo aqui não está entendendo bem qual é dessa ideia de geografia do estado do Rio de Janeiro, eu estou preparando uma série de vídeos, né, curtinhos, de uns 5 minutos, falando sobre aspectos da geografia do nosso querido estado do Rio de Janeiro. Importante para quem, não só para formação, educação mesmo, mas para quem fará concurso da PM, concurso da UERJ, enfim, vestibulares de uma maneira geral, qualquer concurso que tenha geografia do estado do Rio de Janeiro. E eu vou falar também de alguns aspectos históricos que estão entrelaçados. Nesse vídeo, tá? Sempre uns 5, 7 minutinhos no máximo. Eu quero falar da característica de população, né, populacional, demográfica, e também da urbanização do estado do Rio de Janeiro. Já ficando ligado que você tem que saber o seguinte: população absoluta, conceito demográfico. Se liga aí, ó. População absoluta diferente de população relativa. Quando você fala população absoluta, nada mais é do que o número total de habitantes. E aí é o IBGE, né, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que repassa esses dados através dos censos demográficos. Os grandes censos, né, ocorrem de 10 em 10 anos. Ocorreria agora, um em 2020, mas a pandemia que estamos vivendo foi adiado pelo menos para 2021, pelo menos. E aí, nesse sentido então de população absoluta, número total é diferente de população relativa, que tem a ideia de densidade demográfica, densidade populacional, que é o número médio de habitantes por quilômetros quadrados. Por exemplo, já sabendo disso, então, população absoluta, número total de habitantes. População relativa, número médio de habitantes por quilômetro, por área, né? Olha o dado, por exemplo, do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem estimativa, tá, de mais de 17 milhões de habitantes, agora, né, o dado mais atualizado, isso retirado do IBGE, tá, galera? Do órgão competente a tal. Mas, se você for relacionar, for comparar, tá, o crescimento demográfico nosso, em 2010, ou cerca há uma década atrás, nós tínhamos quase 16 milhões. Ou seja, não crescemos muito. Então, o estado do Rio de Janeiro, 1 milhão de habitantes, né, cerca de um pouco mais, mas em uma década não é um grande percentual de aumento, não. Na verdade, o Brasil e o Rio de Janeiro, decréscimo do nível de crescimento. Continuamos com taxas de crescimentos populacionais, mas cada vez mais desacelerados, tá? O Rio é o terceiro estado mais populoso do Brasil. Cuidado, não é o segundo. Primeiro, São Paulo. Segundo, Minas Gerais. Terceiro, Rio de Janeiro, com esse quantitativo aí colocado. Beleza? Antes também é sobre densidade demográfica, que está aí colocado, que o estado do Rio de Janeiro é o segundo maior do Brasil, se for contar o Distrito Federal, né, a unidade federativa lá de Brasília, que tem mais de 400 habitantes por quilômetro quadrado, e aí o Rio de Janeiro com cerca de 365, isso segundo os dados, né, ali já colocados. Repara aí também sobre as principais, né, cidades em população no estado. Tá? A cidade do Rio de Janeiro, dos 92 municípios, somente o Rio de Janeiro e São Gonçalo têm populações superiores aos 1 milhão de habitantes. Tranquilo? O Rio de Janeiro com quase 7 milhões aí, né? 6 milhões e 700 mil, cerca de. São Gonçalo, a segunda maior população do estado, com um pouco mais de 1 milhão. Depois Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Niterói. A primeira cidade, né, o primeiro município que não, dentre os 10 primeiros, que não faz parte da região metropolitana, é tão somente Campo dos Goytacazes, tá? E Campos é justamente também o maior município em extensão do estado. Sobre regiões em população, bem simples. A região metropolitana, aí colocada, tem a maior população, cerca de 12 milhões de habitantes. E o Centro-Sul Fluminense, aí ó, municípios como Três Rios, Grande Comendador Levi Gasparian, né? Então a gente não faz ideia, nem sabia que era Rio. Para quem está indo para Juiz de Fora, né? Ali tem a menor população do estado, cerca de 250 mil habitantes, beleza? É coisa de, olha isso, né? Comparativo com as populações do nosso estado. Sobre urbanização, galera, o estado do Rio de Janeiro é o mais urbanizado do país. Olha aí na tabela, tá? Então, dados, parece que é São Paulo, né? Como não, o Distrito Federal, tá vendo que é quase um empate técnico, tá todo mundo bem apertado ali. Mas o estado do Rio de Janeiro tem a maior taxa de urbanização do país, tá?
Então, não cai em pegadinha, São Paulo tem uma população maior, mas em taxa de urbanização, o Rio se destaca com seu quase 97% em taxa de urbanização. É percentual, não é por área, é percentual de pessoas vivendo em meio urbano. Então, concentra muito na região metropolitana do nosso estado. Beleza? De municípios, que pode ser chamado de Grande Rio, essa área, tem a maior taxa de urbanização do país, como demonstrado aí na reportagem, referência pós-censo 2010, né, o último censo oficial. A taxa de urbanização nossa naquele momento era de 99,3%. Tá? Então, uma grande concentração, esse inchaço, a saturação, grandes aspectos de favelização. Beleza, galera? Então, essas foram as informações de população e urbanização do estado do Rio de Janeiro. Espero ter ajudado. Dá pausa aí, volta o vídeo, né? Anota algumas coisas. Qualquer dúvidas a mais, né? Apoio, crítica construtiva, fala aí nos comentários. Segue aí no Geografizando, né? Tem no Instagram também. Tamo junto. Até a próxima.